Boa noite, meus amigos. Estamos recebendo a nossa amiga Beth, que veio passar a leitura do Evangelho, capítulo 13, itens 13 e 14. Antes de mais nada, sábado agora, dia 1º de julho, começa a evangelização infantil. Convido vocês. O horário das crianças de 2 a 7 anos, vamos repetir, de 16 horas. O horário das crianças dos 8 aos 11 anos é às 17 horas. Então, tragam suas crianças, coloquem para assistir online as crianças, né? Que nós arrumamos 2 pessoas para evangelizar. Quem é a primeira evangelizadora? Nossa amiga Silvana, aqui da casa, né? Então, trabalhando na parte da evangelização, e a minha mãe está nas 17 horas trabalhando na parte da evangelização. Então, vamos acessando, né? Vamos passando, né, para o pessoal que agora a evangelização chegou para ficar, né? E é isso aí. Obrigado, e é com você, amiga. Boa noite, amigos queridos. É uma alegria imensa estar aqui. Agradeço imensamente essa oportunidade, rogando ao nosso Pai Criador, ao nosso Mestre Jesus, aos mentores da casa, do SEAC, aos nossos mentores, que estejam conosco nesses próximos momentos, nos inspirando o entendimento da doutrina espírita. Que assim seja. Então, aqui hoje é a continuidade, né? Nós estamos na continuidade do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, como o Rodrigo falou, é o capítulo 13, que a mão esquerda não saiba o que dá a mão direita, e os itens 13 e 14 são itens que são instruções dos espíritos, e aqui são 2 mensagens do Espírito, cujo nome é Caritas. Essas mensagens foram recebidas no ano de 1861. A médium que recebeu essa mensagem, Madame W. Creu, ela era ligada a um círculo espírita de Bordeaux, lá na França. E Caritas, né? Quem foi Caritas? O Allan Kardec escreveu na Revista Espírita de 1862 que Caritas foi Irene, quando encarnada. A Igreja Católica considera Irene uma santa, a Santa Irene. Irene é uma palavra grega que significa paz. E a Irene, né, ela foi martirizada em Roma no ano 305 depois de Cristo. Na época, o imperador era Diocleciano. Ele foi considerado o mais sanguinário perseguidor dos cristãos. E naquela época, né, no século IV, comecinho do século IV, era proibido a pessoa possuir os escritos do cristianismo, ou até guardar escritos que pregassem o cristianismo. Todos esses escritos, esses pergaminhos, esses livros, deveriam ser entregues para as autoridades e então seriam queimados. E a Irene tinha 2 irmãs, Ágape e Quilônia, e elas pertenciam a uma família cristã, uma família pagã, desculpa, uma família pagã. Moravam na cidade de Tessalônica, na Grécia, mas elas acabaram se convertendo ao cristianismo e passaram a pregar os ensinamentos de Jesus. E essas 3 irmãs foram denunciadas né, pelas autoridades romanas. E encontraram na casa delas esses escritos, e elas foram presas e interrogadas diante do governador lá da Macedônia.
E lhe disseram que se elas renegassem a fé em Jesus, se elas passassem a idolatrar os deuses romanos, se elas queimassem os textos evangélicos, elas estariam libertas. Mas elas se negaram. As duas irmãs da Irene, né, Ágape e Quilônia, foram executadas. Mas, nesse meio tempo, Irene fugiu para as montanhas. Só que, finalmente, né, no encalço dela, conseguiram aprisioná-la e ela foi violentada publicamente e queimada viva. Com o tempo, ela passou a ser considerada uma mártir pela Igreja Católica, foi inclusive canonizada, né, considerada santa. E existe assim um culto a Santa Irene em várias partes do mundo todo. Então, isso aí é só para a gente saber o que é Caritas, porque a gente ouve tanto, né, falar de Caritas, das mensagens que estão lá na codificação espírita, da belíssima prece de Caritas que ela enviou via psicografia. E aí vamos lá para o item 13, Caritas. Significa caridade. Então, Caritas explica, né, nessa mensagem, chamo-me caridade. Sou o caminho principal que conduz a Deus. Sigam-me. E o Espírito Caritas conta que ela fez um passeio matinal pela terra e viu muitas misérias, muitas lágrimas, muitas mães com as suas crianças famintas. E a Caritas escreveu, né, via médium, que as palavras tranquilizam um pouco o coração, mas não saciam o estômago. E ela continua dizendo que viu também pobres velhos, sem trabalho, sem abrigo, atormentados por todos os sofrimentos da necessidade, envergonhados pelas suas misérias. E, diz ela, no mundo há cestas sem pão, lareiras sem fogo, leitos sem cobertas. E Caritas diz que, né, escreve, né? Não vou dizer a vocês o que vocês devem fazer. Essa iniciativa eu deixo por conta de vocês mesmos. Mas, se peço, também dou, né? Porque caritas significa caridade. Aí ela compara a beneficência, que é a doação, né, a caridade material, com uma árvore. Então ela diz assim, quando a gente dá alguma coisa, a gente fica sem aquilo que a gente deu, é como se um ramo dessa árvore, que é a beneficência, fosse arrancada. Mas, ao mesmo tempo, surge assim muitos frutos e que a beneficência é inesgotável. E a gente lembra, então, né, a mensagem de Francisco de Assis, é dando que se recebe. E aqui, né, Caritas traz um panorama, né? Ela escreveu isso no século XIX, o panorama mundial da miséria, da pobreza, da fome. Vamos agora pegar o tempo atual. O Banco Mundial fez um estudo da pobreza, né, que está espalhada pelo mundo todo, e chegou à conclusão que o Covid-19 acentuou a miséria mundial, que 70 milhões de pessoas no mundo vivem numa pobreza extrema. E o relatório do Banco Mundial, que é bem recente, conclui que as pessoas mais pobres é que pagaram o preço mais alto da pandemia, dessa pandemia do Covid-19, e que a desigualdade social no mundo todo aumentou muito nesses últimos anos. Os ricos estão cada vez mais ricos e os pobres estão cada vez mais pobres, né? Com
o próprio Banco Mundial escreveu, né? As pessoas mais pobres pagaram o preço mais alto da pandemia. Então, diante de tantos necessitados, né? Muitos podem estar aqui do nosso lado, né? Nas ruas, quando a gente anda pelas ruas, tantas pessoas desabrigadas, ou então pessoas morando em casebres, né? Sem condição nenhuma de salubridade. O que nós podemos fazer para ajudar? A Caritas aqui, né, disse: eu não vou dizer a vocês o que fazer, deixo a iniciativa com vocês, mas oportunidade não falta. E a segunda mensagem de Caritas, ela é o item 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, ela diz assim: há muitas maneiras de fazer caridade. Se nessa primeira mensagem diz assim, ó, a iniciativa de o que fazer é com vocês, aqui ela diz que há muitas maneiras de fazer caridade. E ela explica que caridade não é só dar esmola, porque muita gente pensa que caridade se resume à esmola, isso é caridade material. Mas também, como, né, é o título desse capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, que a nossa mão esquerda não saiba o que dá a mão direita. Então, essa esmola, ela deve ser útil, mas não deve ser humilhante, né? E a caridade moral. A Caritas escreve: a caridade pode ser praticada mesmo entre colegas e amigos, sendo indulgentes uns para com os outros, perdoando-se mutuamente suas fraquezas, cuidando de não ferir o amor próprio de ninguém, sendo tolerantes, né? Se o outro pensa diferente da gente, tem ideias diferentes, gostos diferentes, convicções diferentes, se o jeito de viver dele é diferente do nosso. Então, ser tolerante também é caridade, caridade moral. E Caritas termina a mensagem aqui no item 14, voltando a falar da caridade para com os pobres. Ela escreve: esses deserdados do mundo, mas recompensados por Deus quando sabem aceitar as suas misérias sem murmurações. Então, as pessoas que estão passando por dificuldades, por fome, por frio, abandono, elas não estão sendo injustiçadas por Deus. Se nós estamos numa condição melhor, nós temos a oportunidade de socorrê-las. Mas tudo no universo obedece à lei, às leis divinas, obedece à lei de ação e reação, então colhemos o que plantamos. Se hoje nós estamos passando por necessidade de um tipo ou do outro, às vezes é uma necessidade material, às vezes é uma necessidade efetiva, existe um motivo nobre para passarmos por essa situação. Por quê? Porque é um momento de dor que vem nos ajudar a corrigir os erros que praticamos no passado, que vem nos ensinar a nos tornarmos mais humanos, mais sensíveis, mais tolerantes, mais caridosos, né? E se acolhermos a dor sem murmuração, né, estamos sofrendo, mas não ficamos nos lamentando, nos vitimizando, mas se mantivermos a confiança em Deus, a confiança em nós mesmos, e mantivermos fazendo bem, nos mantivermos fazendo bem, né, a prática do bem, isso trará muitos benefícios, trará um avanço na nossa evolução, porque estaremos sofrendo com proveito, e estaremos aproveitando a lição que a dor nos traz, é o bem sofrer. Tem outro trecho do Evangelho segundo o Espiritismo que fala entre o mal sofrer e o bem sofrer, né? Então, a pessoa que sofre mal, ela fica se lamentando, ela não aproveita a lição, não se modifica, ela fica na revolta, piora ainda mais a sua situação. Para o bem sofrer é assim, né?
eu confio em Deus, eu sei que tudo que me acontece é para o meu melhor, tudo tem um motivo justo. Então, o que que essa dor está me ensinando? Onde preciso mudar? Isso é o bem sofrer. E aqui, né, nesses dois itens do Evangelho segundo o Espiritismo, 13 e 14, né, do capítulo 13, se na primeira mensagem, a Caritas deixa-nos a iniciativa de fazer o bem, na segunda mensagem, ela até traz um exemplo de caridade. Ela fala de damas, um grupo de damas de todas as idades que se reúne muitas vezes na semana, várias vezes numa mesma semana, para confeccionar roupinhas para crianças pobres, porque o inverno se aproxima, escreve Cáritas. Elas são as operárias dos pobres. E qual é o salário delas? São as bênçãos do céu, né? É a evolução, é a misericórdia divina, é a colheita das boas ações. Então, voltando aqui para nós, né? Fazer uma reflexão aqui, né? Até que ponto nós já conseguimos sair da concha do nosso egoísmo, da concha do nosso comodismo e ir em direção às necessidades do próximo? Como andam os nossos interesses pessoais? Porque nós temos interesses pessoais, né? Eu cuidando de mim, e também podemos ter interesses coletivos. Eu ajudando o próximo, pensando no bem da coletividade. Então, como andam os nossos interesses pessoais? Será que eles são exagerados? O interesse pessoal faz parte do nosso progresso. O problema é um excesso de interesse pessoal. É quando a gente quer tudo para a gente e não mexe um dedo para ajudar ninguém. E para diminuir esses nossos impulsos egoístas, né, que trazemos já de muitas encarnações, né? O egoísmo é um vício, é um excesso de interesse pessoal, é um excesso de querer tudo para mim. Para diminuir esses impulsos egoísticos tão enraizados na nossa alma, porque já, né, vem de há muitos milênios, então nós precisamos fazer um esforço, termos a boa vontade, a disciplina de desenvolver novos hábitos, mas hábitos baseados justamente na caridade, nesse interesse, né, da coletividade também, procurar atender o interesse da família, do grupo de trabalho, da vizinhança, do país, do mundo inteiro. E aí nós vamos nos libertar dessa escravidão, né, que é essa ganância pelo ter, que é esse egoísmo que dificulta a caridade. E como é que a gente faz isso? Como é que a gente diminui esses impulsos egoístas? Como é que a gente desenvolve novos hábitos baseados na caridade? Como é que a gente se liberta da escravidão da matéria, né? Desse excesso de interesse pessoal? Treinando a empatia, né? Então, colocar-se no lugar do outro. E que o outro está precisando nesse momento? E se fosse eu no lugar dele? O que eu gostaria que fosse feito para mim? Saber ouvir, porque aí entra a caridade moral, como, né, bem disse Cáritas, saber ouvir com tolerância, com compreensão, com paciência, com amorosidade, sem julgamentos precipitados, sem condenação, respeitar a vida alheia. Cada um é um, cada um sabe da sua própria vida. A gente não tem que ficar se intrometendo na vida do outro, como ditando assim regras. Olha, você tem que viver desse jeito, porque esse é o meu jeito e esse é que dá certo. Dá certo para mim, para ele é outra história, né?
ter muita cautela no que falamos para os outros, né? Porque as palavras podem machucar mais do que uma tijolada na cabeça, porque a gente, né, recebe uma tijolada, aquilo cicatriza, mas uma palavra, ela, ela fica assim impregnada na alma e a pessoa carrega aquilo, às vezes, pela vida inteira, destruindo a sua autoestima, o seu autoamor, a sua autovalorização, seu equilíbrio interior. É preciso ter muita cautela com as palavras que falamos para os outros. Podemos ter muito boa intenção, mas existem jeitos e jeitos de falar, né? Falar sem ferir, com a intenção de ajudar. Então, ter esse sofrimento, né, ter essa sensibilidade diante do sofrimento dos outros, né, não passar indiferente, não ser negligente e ser solidário, né? E Cáritas nos ensinou que a beneficência é uma árvore que dá frutos inesgotáveis. E a nossa colheita, né, diante dessa plantação, dessa beneficência, será a nossa salvação. O que é a salvação? É a gente ir assim para um céu beatífico, né? Com anjinhos tocando harpa, sem fazer nada. Nossa, isso seria muito chato, né? Por toda a eternidade, sem fazer nada, chato demais. Não, a salvação é continuar trabalhando, é continuar fazendo cada vez mais o bem, é continuar aprendendo sempre mais, é continuar evoluindo, iluminando o nosso interior, nos tornando cada vez mais autônomos, mais independentes dessa escravidão da matéria. Isso nos trará essa salvação que a gente tanto almeja, que é a paz, o bem-estar, a saúde, a felicidade. Amigos queridos, então, agradecemos ao plano maior por todas essas magníficas lições que nos chegam através desses mentores amigos, através dos médiuns, trabalhadores do Cristo. Agradecemos a oportunidade do aprendizado, agradecemos a oportunidade do nosso convívio com a família, com os amigos, com os grupos de estudo, com os grupos de trabalho. Nós agradecemos imensamente todo esse amparo que constantemente, a cada dia, nos chega. E pedindo ao Pai Maior, a Jesus, nosso mestre, irmão, amigo, que abençoe a todos que aqui estamos, abençoe o SEAC, seus dirigentes, todos os seus colaboradores, todos os seus, aqueles que estão assistindo as lives, bem como a cada um seus familiares. E que a paz de Jesus nos abençoe hoje e sempre. Muito obrigada e uma boa noite.